Oi, gente, então vamos continuar a aula de modelagem hoje. Hoje eu vou falar sobre classificação de modelos de simulação, tá? Qualquer modelo matemático ele pode ser ou determinístico ou probabilístico, tá? Os modelos determinísticos eles estão sempre associados à fenomenologia que está ocorrendo ali no meu estudo de caso. Então, ele pode estar associado, então, aos processos físicos, processos químicos ou processos biológicos, tá? Enquanto um modelo probabilístico, ele está associado apenas à estatística, tá? Então, eu tenho ali um emaranhado de pontos, de, de hipóteses, né? Enfim, de pontos, e aí a partir de tratamentos estatísticos, eu crio um modelo ali. A gente vai falar deles assim um pouco mais para frente. A gente vai começar falando de modelos determinísticos, tá? Os modelos determinísticos, eles estão sempre associados a equações algébricas. Então, eu sempre vou entender então essas equações algébricas como sendo ou equações então integrais, ou equações diferenciais, ou equações de diferenças, tá? Essas equações integrais, elas estão associadas então a variáveis contínuas, que são faixas de variáveis, ou faixa de uma determinada variável. Então eu tenho aqui uma possibilidade de uma variação de temperatura e vou de repente integrar. Eu tenho aqui uma variação de altura, eu tenho uma variação de concentração. Ou eu posso ter então equações de diferenças, variáveis discretas, tá? Que são pontos fixos. Por exemplo, aqui, quando eu faço esse tipo de análise aqui de perfil de temperatura em um dado ponto, eu faço por análise de diferenças finitas, tá? Por variáveis discretas, ok? Então, depois a gente vai ver aqui um exemplo de equações de diferenças. Essas equações de diferenciais, variáveis contínuas, ou seja, faixas de variáveis, elas podem me dar ou equações diferenciais ordinárias ou diferenciais parciais, tá? Diferenciais parciais, em que eu tenho, então, mais de uma diferencial numa mesma equação. E aí eu posso ter, então, posso estar trabalhando, então, no estado estacionário ou no estado transiente. Como eu já vinha falando, eu tenho no estado estacionário, eu tenho, então, a variação do tempo. Eu tenho ali no estado estacionário, a variação do tempo não me importa, então eu tenho tempo constante, então eu tenho uma concentração no tempo, isso é fixo, então eu não vario, as variáveis não tem diferença ao longo do tempo. O que eu quero dizer? Um exemplo prático, eu sempre dou o exemplo do copo com açúcar, tá? O copinho lá com açúcar, copinho com açúcar, tem o açúcar aqui e eu vou mexer com uma colherzinha, tá? No tempo, a concentração de açúcar no líquido vai aumentar, certo? Enquanto eu tenho variação da concentração aqui, ó, enquanto eu tenho variação da concentração no tempo, eu estou no processo transiente. Depois que eu já dissolvi todo o açúcar, eu já estou o quê? No processo estacionário. Eu estou no estado estacionário. Isso aqui, explicando aqui por uma analogia muito simples, tá? Muito simples. Então, quando um parâmetro não varia com o tempo, mas, tá? Ele se torna constante com o tempo, eu tenho estado estacionário. Quando ele está variando com o tempo, eu estou no estado transiente, tá? Eu estou no estado transiente. E aí eu posso ter, então, essas diferenciais ordinárias, então no estado estacionário, no estado transiente, e as diferenciais parciais também, estacionário ou transiente, tá? E aí eu também posso me subdividir e aí ter, né, equações aqui, diferenciais de diferenças ou simplesmente equações de diferenças, tá? E a gente vai ver aí ao longo do tempo mais algebrismo misturado, né, enlaçado aí com problemas bem práticos de engenharia. Então, alguns conceitos básicos de modelagem e simulação. Então, a gente vai começar agora a trabalhar cada vez mais com a parte de simulação também.
Então, o processo vai ser arranjo de unidades de operação ou arranjos de sistemas que eu estou trabalhando ali, tá? O modelo é a descrição matemática, você já viu isso. As bases, então, leis da física e química, conservação de massa, movimento, conceitos de equilíbrio químico, tá? Então, áreas de conhecimento básico que você precisa ter para fazer uma boa modelagem: escoamento de fluido, transferência de calor, transferência de massa, cinética, termodinâmica e um pouco até de controle, sistemas de controle, tá? Bom, algumas outras definições muito importantes. Variável é um símbolo matemático. A variável de estado descreve o comportamento do sistema. A variável a determinar é uma variável cujo valor é desconhecido. Equação, expressão matemática. Parâmetro, então é uma propriedade do teu processo ou do seu ambiente que você pode assumir um valor conhecido ou estimado, tá? Ou uma constante, um coeficiente, de repente. Então, um coeficiente de transferência de calor, ou coeficiente de transferência de oxigênio, se eu tenho aqui um processo de transferência de oxigênio. Condição inicial, estado inicial do seu processo. Condição de contorno, delimitação, restrição do processo, ou restrição das variáveis ali. Graus de liberdade, então é o número de variáveis menos número de parâmetros, menos número de especificações, número de forças motrizes, número de equações, que vão ter que ser iguais, então a variável a determinar menos número de equações, tá? Isso aqui a gente vai ver agora um exemplo prático desse pedaço, tá? Um exemplo prático desse pedacinho aqui. Bom, nesse exemplo eu tenho então um tanque agitado com uma válvula de saída, tá? Então, a gente vai trabalhar só em termos algébricos aqui nesse exemplo e aí eu vou fazer a dedução ou vou fazer o entendimento, tá? Desse algebrismo com vocês. Talvez, profundamente, você não entenda tudo nesse instante, mas a gente vai revisitar esse mesmo tanque agitado várias vezes ao longo das aulas, tá? Então, não se surpreenda se você não entender tudo, mas pelo menos entender o contexto do qual a gente tá falando aqui de modelagem. Eu preciso que você entenda, tá? Então, eu tenho aqui um tanque agitado com uma certa válvula de saída, tá? Então, aqui eu tenho uma válvula. Eu tenho um tanque, então ele tem esse tamanho, ele tem um certo volume, tá? Que é dado em metros cúbicos. Ele tem vazão de entrada, que eu chamei de FE, e vazão de saída, tá? Vazão mássica de saída. Ele tem uma certa massa específica, quer dizer, esse líquido que está aqui dentro tem uma certa massa específica, quilograma a metro cúbico. A área deste tanque é uma área de área A. E a altura que está esse tanque é uma altura H. Eu tenho aqui uma constante da válvula. Então, se você lembrar lá de operações unitárias e a parte de hidráulica, você vai lembrar que cada acidente da sua tubulação, né, ela está associada a uma perda de carga, tá? Que está associada a uma constante K. Então, eu tenho aqui uma certa válvula que me dá uma perda de energia ao longo do fluxo de saída do meu tanque, tá? E eu tenho um certo tempo, né, T, ok? Eu estou trabalhando aqui num tempo hipotético, ok? Então, na descrição desse processo, tá? Que é um processo de coloco água num tanque, sai água pelo fundo e eu tenho aqui uma válvula de saída. Você concorda comigo que essa altura, tá? Essa altura, ela vai variar, esse volume vai variar, certo? Se eu mexer aqui ou mexer aqui, eu posso influenciar em várias variáveis, correto? Eu posso influenciar na altura, no volume, na vazão de saída. Então, aqui nesse processo eu tenho um líquido que entra e sai de um tanque pela ação da gravidade,
Deseja-se, então, analisar a variação de volume, altura e vazão do tanque. Então, essas são as respostas do sistema. Frente às variações da alimentação, que seria o que? A perturbação do sistema, tá? Perturbação do sistema. Para isso, na teoria, a gente trabalha de início com 3 equações principais, que seria a equação da continuidade, tá? Ou conservação de massa, a equação da quantidade de movimento, que seria a equação de Navier-Stokes, tá? E a equação de balanço de energia, ou primeira lei da termodinâmica, tá? Quais seriam as considerações que eu teria que fazer nesse sistema? Massa específica é constante. Eu estou falando de um processo isotérmico, ou seja, não perco energia pro restante do meio. Eu tenho um sistema de mistura perfeita, tá? Então, eu não tenho variação dessa massa específica ao longo do volume do tanque. E eu tenho a vazão de saída, tá? Fica associada a essa constante da válvula através desse equacionamento aqui. Agnes, da onde é que saiu isso aqui? Isso aqui foi assumido pelo meu sistema. Poderia assumir diferente? Poderia. A gente vai ver isso diferente? Vai ver sim diferente, tá? Então, pelas minhas considerações aqui, o que eu tenho? Pelo balanço material, eu consigo entender que, tá? A vazão de entrada menos a vazão de saída vai ser igual ao acúmulo do sistema, certo? Quem é o acúmulo do sistema? É um diferencial de volume no tempo. Vezes quem? Vezes a massa específica, tá? Lembra que isso aqui é vazão mássica, isso aqui é um diferencial de volume no tempo. Ou seja, essa densidade ela estava multiplicando aqui, eu passei para cá porque ela é o quê? Constante, tá? Então, o termo de acúmulo está aqui. Dimensão. Então, eu tenho uma equação de dimensão, que seria o quê? Eu consigo associar o volume do tanque, então, que seria a área vezes a altura, certo? Então, o volume útil, não estou falando do volume total, estou falando do volume ocupado pelo líquido, que é a área de seção transversal vezes a altura. Então, a área de seção transversal vezes a altura, certo? Volume. A hidrodinâmica me diz isso aqui. Então, esse termo aqui eu assumi a partir do início do exercício, tá? Então, o primeiro trecho aqui que eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu devo fazer seria verificar a consistência, tá? Então, checar se o número de equações é igual ao número de variáveis e determinar os graus de liberdade. Verificar se é possível fazer resolução desse problema, tá? Ou seja, quais variáveis eu tenho? Eu tenho vazão de entrada, vazão de saída, massa específica, volume, área, altura, a constante K da válvula e o tempo. Eu tenho 8 variáveis, tá? 3 equações da onde? Aqui. Constantes. Eu tenho massa específica constante, eu tenho constante da válvula, eu tenho a área do tanque. A área de seção transversal do tanque não está mudando, tá? Especificações. O tempo é uma especificação aqui nesse caso. Forças motrizes. A força motriz é a vazão de entrada. O que está fazendo esse tanque escoar é a vazão de entrada. Eu não tenho bomba, turbina, não tenho nenhuma máquina aí associada a esse sistema. Então, variáveis a se determinar. Volume, altura, e vazão de saída. Então, eu tenho 3 variáveis para determinar, tá? Ou seja, eu tenho 3 variáveis desconhecidas e tenho 3 equações. Então, o número de graus de liberdade, 0 aqui. Ou seja, isso aqui é o quê? Possível de se resolver. Possível de se resolver, tá? Então, Agnes, mas você falou que aqui tinha 8 variáveis, mas aqui são 3. Não é isso. São variáveis desconhecidas, tá? Vazão de entrada é conhecida, tá? Densidade é constante. Área é constante.
K é constante. E tempo é o quê? Tempo é uma especificação. Então, ela não é variável desconhecida, ok? Então, eu só tenho 3 variáveis desconhecidas, que seriam esses 3 termos aqui. E tenho 3 equações. Me dá, então, grau de liberdade 0, ou seja, é possível de se resolver esse problema. Bom, solução desejada. Então, a uma dada condição inicial, altura ou volume, deseja-se analisar, então, a altura em função de volume, volume em função de vazão de entrada, vazão de saída em função de altura H, ok? Então, como essa altura ela é função inevitável de volume, tá? Então, volume é inevitavelmente uma função de vazão de entrada. A altura pode ser, então, escrita como função de vazão de entrada, tá? Como vazão de saída é função de altura, a altura é função de vazão de entrada, eu consigo, então, escrever vazão de saída como função de vazão de entrada. Então, logo, a gente pode analisar todas essas variações em função de uma dada perturbação de vazão de entrada FE, vazão de entrada FE, tá? Então, da matemática e da computação, o que a gente pode escrever, né? Como que a gente pode escrever esses termos aqui? Se eu pegar, então, a minha equação básica de balanço de massa, entrada menos saída igual a acúmulo, entrada menos saída igual a acúmulo, tá? Substitui aqui, na vazão de saída, o quê? A equação hidrodinâmica, tá? Hidrodinâmica do sistema, que já é dada, fixo nesse caso. A minha altura, a minha consideração máxima do meu sistema. Eu tenho um volume que é igual a área vezes altura, que está mudando. O volume do sistema é área vezes altura, ok? Se eu substituo todos esses termos aqui, né? Quer dizer, aqui e aqui, o que eu posso escrever? Eu posso reescrever isso aqui em uma equação que diferencial. Então, o diferencial de altura no tempo vai ser vazão de entrada vezes K vezes a raiz de H dividido pela massa específica vezes a área do sistema. Agnes, eu tinha um volume que era área vezes H, tá? Quando eu coloco aqui, eu vou ficar com uma diferencial de área H. A área é constante, cai fora da diferencial, fico só com DH, ok? Por isso que o A passou aqui para cá, por outro lado. Faça essa substituição, lembre de equações diferenciais nesse momento. Os boundaries do sistema, lembra que eu comentei que eu tenho que delinear o sistema? Então, eu sei que, tá? Para o tempo zero, eu tenho o quê? Altura zero. Isso aqui é o quê? Um dos limites desse sistema, ok? Um dos limites. Então, quando eu for integrar isso aqui, e aí a gente vai ver métodos matemáticos para integração, quando eu for integrar esse sistema aqui, e isso aqui é um dos meus limites do sistema, ok? Então, eu tenho aqui, né, reescrevendo o que eu já fiz aqui, né? O volume é função de tempo e de vazão de entrada. Vazão de saída é função de tempo e vazão de entrada. Então, se eu integrar isso aqui, eu posso o quê? Validar a partir do quê? Alturas experimentais e alturas calculadas, tá? Processo de validação. Então, eu coloco, defronto esses valores e percebo que eu tenho validação desse sistema, ok? Então, isso aqui é um processo de modelagem. O objetivo, o intuito de você fazer esse entendimento aqui é para que você entenda com profundidade como é que funciona isso,
tá? Entenda qual é o caminho a seguir, né? O passo a passo, né? O passo a passo que a gente já falou. E eu peguei aqui um sistema mais simples, tá? Então, um sistema pequeno assim é um sistema simples. Agora, se eu pegar um sistema aqui, um sistema mais complexo, né? Que eu tenho várias coisas ocorrendo junto, ou aqui, que eu tenho vários pontos a delimitar, então aí fica completamente diferente, né? Completamente diferente, ok? Vamos seguir aqui pro exemplo 2, tá? Bom, ele fala o seguinte nesse exemplo 2. O nível de água de um reservatório municipal tem diminuído sistematicamente durante o período de seca, que pode continuar por outros 60 dias. A companhia de água local estima que a taxa de consumo na cidade é aproximadamente 10 a 7 litros por dia. A Agência Estadual do Meio Ambiente estima que a chuva e a contribuição das correntes para o reservatório, aliados à evaporação do mesmo, devem fornecer uma taxa líquida de entrada de água de 10 a sexta, exponencial de tempo a menos 1 dividido por 100, e isso é por litro dia, em que T é tempo em dias desde o período de seca. Quando o reservatório continha um volume aproximadamente de 10 a 9 litros de água, escreva o balanço diferencial de água nesse reservatório. Integre esse balanço e calcule o volume para o fim dos 60 dias. Então, daqui está descrito a resolução. O que eu quero que você faça nesse instante? Acompanhe essa resolução e faça junto no seu caderno essa resolução. Eu não vou passar com você nesse instante, mas é uma resolução simples. Eu uso a equação de balanço de massa geral e venho substituindo aqui os meus termos, tá? E no final eu faço um processo de integração, né? Separação de variáveis e integração. Faça e verifique, por favor, a sua resposta, ok?